$5 milhões. Esse foi o preço que o irmão dela assinou sem ler. E o dono do cassino só aceitou um pagamento: ela. Se você gosta de histórias onde o ódio vira desejo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Porque ele não queria o dinheiro. Ele queria ser o dono da noiva. A faixa de cetim branco cruzava o peito de Lily como uma sentença. Noiva, dizia em letras douradas. E ela ria. Ria alto, com a cabeça jogada para trás e os olhos fechados, cercada por amigas que erguiam taças de champanhe no meio do salão do The Abyss. Las Vegas pulsava ao redor dela. Luzes, música. O tilintar das máquinas caça-níqueis como sinos de uma igreja às avessas. E Lily estava bêbada. Não de álcool, mas de esperança. Em 3 dias estaria casada. Em 3 dias, teria um lar de verdade. Um homem que a escolheu, uma vida que finalmente fazia sentido. Ela não sabia que alguém a observava. 30 andares acima, a sala de monitoramento do cassino era um útero de telas. Dezenas de monitores cobriam as paredes como olhos de um deus silencioso, cada um capturando um fragmento do caos lá embaixo. As mesas de pôquer, os corredores VIP, os rostos suados dos apostadores. Blake Cross estava de pé no centro daquela escuridão azulada. 42 anos. Terno negro sob medida, maxilar talhado em pedra. Os olhos, cinzentos como aço molhado, não piscavam. Ele segurava um copo de uísque, mas não bebia. Apenas observava. O Abyss era dele. Cada ficha, cada carta, cada gota de suor e lágrima derramada naquele templo de perdição. Blake construíra aquele império sobre os ossos de homens que ousaram desafiá-lo. Chamavam-no de The Shark, o tubarão. Não porque atacasse com violência, mas porque sentia o sangue na água antes mesmo do corte. E naquela noite, ele sentiu. Aproxima a câmera 12, ordenou a voz baixa, cortando o silêncio. O técnico obedeceu sem questionar. A imagem girou, focou e, de repente, ela estava ali, ocupando a tela inteira. A garota da faixa de noiva. Blake inclinou a cabeça. Seus dedos apertaram o copo. Ela não era a mulher mais bonita do salão. Havia modelos, socialites, atrizes de segunda linha espalhadas pelo cassino naquela noite. Mas nenhuma delas ria daquele jeito. Nenhuma delas brilhava com aquela pureza. Era isso, pureza. Uma palavra que Blake não usava há décadas. Lily ergueu a taça para as amigas, e o gesto fez a faixa deslizar levemente sobre o decote. Noiva, prometida, de outro homem. Blake sentiu algo torcer dentro do peito. Algo antigo, algo faminto. Quem é ela? Perguntou. O técnico digitou rapidamente. Lily Miller, 23 anos, Nova York. Check-in no hotel há 2 noites. Despedida de solteira. O casamento está marcado para sábado. Sábado, 3 dias. Blake provou o uísque pela primeira vez. O líquido desceu queimando, mas não tanto quanto a decisão que já se formava em sua mente. Ela veio sozinha? Não, senhor. Grupo de 5 mulheres. E... O técnico hesitou. Tem um rapaz com ela. Tyler Miller. 21 anos. Irmão. Onde ele está agora? Mesa 7. Blackjack. Blake sorriu. Não era um sorriso bonito. Era o sorriso de quem acabava de encontrar uma porta destrancada. Tyler Miller não sabia jogar. Blake percebeu isso em menos de 30 segundos, observando o rapaz pela câmera. Os gestos nervosos, as apostas impulsivas, o suor na testa mesmo com o ar-condicionado gelado. Tyler era um viciado em adrenalina, usando o dinheiro que provavelmente não tinha, tentando provar algo que nunca conseguiria provar. Patético. Previsível. Perfeito. Blake levou o dedo ao ouvido, ativando o ponto eletrônico que conectava diretamente ao croupier da mesa 7. Dealer, está me ouvindo? Do outro lado, a voz sussurrada respondeu. Sim, Sr. Cross. O rapaz na sua frente, camisa azul, cabelo escuro. Estou vendo. Blake olhou para a tela onde Lily ainda ria com as amigas, tão inconsciente, tão radiante. Deixe-o ganhar.
Houve uma pausa. Senhor? Você me ouviu. Blake girou o uísque no copo, observando o líquido âmbar formar um pequeno redemoinho. Deixe-o ganhar. Faça parecer que ele nasceu com sorte. Quero que ele sinta que o destino finalmente está do lado dele. O croupier não questionou novamente. Na tela, Tyler recebeu as cartas. 21. O rapaz arregalou os olhos, gritou, bateu na mesa. As fichas deslizaram em sua direção como um rio dourado. E a poucos metros dali, Lily ouviu a comoção. Virou-se, viu o irmão comemorando como um louco. Correu até ele, abraçou-o, e aquele sorriso, aquele maldito sorriso puro, ficou ainda mais largo. Blake bebeu o resto do uísque de um gole só. Ela não fazia ideia. Não fazia a menor ideia de que cada vitória era uma corda se enrolando no pescoço do irmão. Que cada ficha ganha era um passo para dentro da armadilha. Ele a observou por mais uma hora. Viu Lily tirar fotos com Tyler. Viu as amigas brincarem sobre a sorte da família. Viu a alegria genuína no rosto da noiva, que em breve não seria noiva de ninguém. Quando finalmente deixou a sala de monitoramento, Blake parou na porta e olhou uma última vez para a tela. Lily estava ajeitando a faixa no peito. Noiva. Não por muito tempo, ele murmurou para si mesmo e desceu para o abismo. Tyler não conseguia parar de rir. As fichas se acumulavam diante dele como uma montanha de promessas cumpridas. 50 mil, 100 mil, 200 mil. Os números cresciam, e com eles a certeza inabalável de que finalmente, o universo estava do seu lado. Eu disse, ele gritou, batendo na mesa com a palma aberta. Eu disse que essa noite era minha. O croupier manteve a expressão neutra. As cartas deslizavam, as vitórias se repetiam, e Tyler, cego pela adrenalina, não percebeu que cada sorriso do dealer era uma mentira ensaiada. Lily assistia a tudo da beirada da mesa, os dedos apertando a taça de champanhe que já esquecera de beber. Algo estava errado. Ela não sabia explicar. Era só um formigamento na nuca, uma sombra no canto do olho que desaparecia quando virava a cabeça. Mas Tyler estava tão feliz, tão vivo, e fazia tanto tempo que ela não via o irmão assim. Liu, ele chamou, puxando-a pelo braço. Olha isso, olha quanto eu ganhei. Ela forçou um sorriso, abraçou-o, disse que estava orgulhosa, que lá em cima, 30 andares acima, Blake Cross observava cada gesto. A sala de monitoramento estava em silêncio absoluto. Blake permanecia imóvel diante da tela principal, onde a imagem de Lily ocupava o centro do quadro. Ela havia tirado a faixa de noiva do peito e a amarrado no pulso, como se quisesse mantê-la por perto sem exibi-la tanto. Ele gostou disso. Gostou da modéstia involuntária, da forma como ela mordia o lábio inferior quando ficava nervosa, da maneira como seus olhos varriam o salão com uma desconfiança que ela mesma não entendia. Você sente, não sente? Pensou Blake. Sente que algo está errado, mas não sabe o quê. Ela era inteligente. Isso tornava tudo ainda melhor. Sr. Cross, a voz do técnico interrompeu. O rapaz já está em 400 mil. Blake não respondeu imediatamente. Continuou observando Lily, a forma como a luz do cassino desenhava sombras suaves em seu rosto. Ela parecia cansada. Parecia querer ir embora, mas ficava por causa do irmão. Lealdade. Outra palavra que Blake não encontrava com frequência. Quanto ele tem de limite? Perguntou finalmente. Ele não tem limite, senhor. Está jogando no crédito da casa. Já assinou os papéis. Blake sorriu. Tyler havia mordido a isca com tanta força que o anzol já estava cravado na garganta. Dê a ele tudo o que pedir. Linha Premium. O técnico hesitou. Senhor, a linha Premium tem juros de... Eu sei exatamente quais são os juros. Blake não desviou os olhos da tela. Faça. Tyler não parou nos 400 mil. A adrenalina havia tomado conta. Cada vitória alimentava a próxima aposta. Cada ficha ganha era uma prova de que ele merecia aquilo, de que sempre mereceu. Mais crédito, exigiu ao croupier os olhos vidrados. Eu quero continuar.
O dealer lançou um olhar discreto para a câmera no canto do teto. Sr. Miller, o senhor está solicitando nossa linha de crédito premium. A voz era neutra, ensaiada. As taxas de Vegas são generosas para quem ganha, cruéis para quem perde. Tyler nem ouviu. Estava em transe. Tanto faz. Me dá os papéis. Lily segurou o braço do irmão. Tyler, espera, que taxas? Você precisa ler antes de... Liu, pelo amor de Deus. Ele se soltou com um puxão. Eu estou ganhando. Você não vê? Finalmente algo está dando certo para mim. O croupier deslizou os documentos sobre a mesa. 3 páginas. Letras miúdas, cláusulas que ninguém em sã consciência assinaria. Tyler rabiscou seu nome sem ler uma linha sequer. Na sala de monitoramento, Blake observou a assinatura aparecer no tablet do dealer. Perfeito, murmurou. Agora deixe a corda esticar. 500 mil, 700 mil, 1 milhão. Tyler apostava como um homem possuído. Ganhava, perdia, ganhava de novo, dobrava, perdia tudo, pedia mais crédito, assinava mais papéis. Lily tentou pará-lo 3 vezes. Nas 3, ele a ignorou. Você não entende, repetia, os olhos febris. Eu sinto que vou ganhar. É a minha noite. Blake assistia a cada espiral com a paciência de um pescador, observando o peixe se debater no anzol. Quanto mais Tyler lutava, mais fundo o metal se cravava. Sr. Cross, disse o técnico, ele já está em 2,5 milhões de crédito acumulado. Com os juros compostos, eu sei a matemática. Blake tomou um gole de uísque. Deixe-o ir até o fundo. 3 milhões em fichas. Era tudo o que restava na frente de Tyler. Suas mãos tremiam. O suor escorria pela testa. Ele havia perdido a noção de quanto tinha ganho, quanto tinha perdido, quanto devia. Só sabia que precisava de mais uma rodada. Tudo, disse ao croupier, empurrando a pilha inteira para o centro da mesa. Uma última mão. Lily sentiu o sangue gelar. Tyler, não. Por favor. Confie em mim, Liu. O sorriso dele era o de um homem à beira do abismo, convencido de que sabia voar. Eu sinto que dessa vez vai dar certo. O croupier levou a mão ao ouvido por uma fração de segundo, um gesto quase invisível. Na sala de monitoramento, Blake inclinou-se para a frente. Limpem tudo, ordenou. A voz chegou ao ouvido do croupier como um sussurro do inferno. As cartas deslizaram sobre o veludo verde. Tyler virou as suas. 19. Um número sólido. Um número vencedor em quase qualquer cenário. O croupier virou a carta da banca. 20. O mundo parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até a música do cassino pareceu sumir. Tyler ficou olhando para a mesa como se as cartas fossem mudar, se ele desejasse com força suficiente. Então, veio o som. O rodo de metal do croupier deslizando sobre o veludo, arrastando a montanha de fichas para longe. O som de uma guilhotina caindo em câmera lenta. O som de uma vida sendo ceifada em uma única rodada. Não, ele sussurrou. Não. A casa agradece, disse o croupier sem emoção. Tyler agarrou o braço do homem. Mais uma rodada, só mais uma, eu recupero tudo. O senhor não tem mais crédito, Sr. Miller. Então me dá mais. Eu pago, O senhor já assinou por 3.200.000 em crédito premium. O croupier fez um sinal discreto. Com os juros compostos da linha que o senhor escolheu, sua dívida atual com o The Abyss é de 5 milhões de dólares. O chão sumiu sob os pés de Lily. O quê? Ela agarrou o irmão, virou-o para si. Procurou nos olhos dele algum sinal de que aquilo era um pesadelo. Tyler, que juros? Quantos papéis você assinou? Ele não respondeu. Estava branco como cera. As mãos tremiam descontroladamente. E então as sombras se moveram. 4 homens de terno preto surgiram ao redor da mesa como se tivessem brotado do próprio carpete. Ombros largos, rostos sem expressão. Fones de ouvido transparentes conectando-os a algum lugar invisível. Senhor e senhorita Miller, disse o maior deles, a voz calma demais para o tamanho do corpo. Vocês precisam nos acompanhar. Lily recuou instintivamente, puxando Tyler para trás de si. Nós não vamos a lugar nenhum, isso é um erro. Meu irmão não deve 5 milhões a ninguém. O segurança não discutiu, apenas ergueu um tablet e mostrou a tela.
Os contratos estavam ali, todos eles. 4 assinaturas de Tyler em documentos diferentes. Os termos. Os juros compostos de 50% por hora, a cláusula de inadimplência e, no final, em letras vermelhas, em caso de não pagamento, o devedor concorda em se submeter às medidas de cobrança determinadas pela administração do The Abyss. Lily sentiu o ar abandonar os pulmões. 50% por hora? A voz saiu estrangulada. Isso é ilegal. O Sr. Cross não segue as leis de Vegas, senhorita. O segurança guardou o tablet, os olhos vazios como os de um executor. Ele as escreve dentro deste prédio, e o seu irmão assinou de livre vontade. 4 vezes. Tyler começou a chorar. Lágrimas silenciosas descendo pelo rosto de um garoto que minutos antes acreditava ter vencido a vida. Lily o abraçou. Sentiu o corpo do irmão tremer contra o seu, e por um instante teve a sensação absurda de que alguém a observava. Ela ergueu os olhos. E lá estava, no alto do teto, uma câmera de segurança, a lente apontada diretamente para seu rosto, quase como se estivesse esperando por aquele exato momento. O elevador subiu em silêncio. Lily não sabia para onde a levavam. Sabia apenas que Tyler havia sido separado dela no corredor, arrastado por 2 seguranças enquanto gritava seu nome, e que agora ela estava sozinha, cercada por homens de terno que não respondiam a nenhuma de suas perguntas. O número no painel digital subia. 20, 25, 30. Quando as portas se abriram, ela entendeu que havia chegado ao topo do abismo. O escritório ocupava o último andar do The Abyss. Paredes de vidro, vista panorâmica de Las Vegas. A cidade inteira pulsando lá embaixo como um organismo vivo, inconsciente de que, naquele exato momento, uma mulher estava sendo jogada na jaula do predador. E ele estava lá, de costas para a porta, silhueta recortada contra as luzes da strip. Ombros largos, postura de quem nunca precisou se curvar diante de ninguém. Um copo de uísque na mão direita, intocado. Os seguranças empurraram Lily para dentro e fecharam a porta atrás dela. O clique da fechadura soou como um disparo. "Sente-se", disse a voz, sem se virar. Lily não se moveu. "Onde está meu irmão?" Blake girou lentamente. E pela primeira vez, ela viu o rosto do homem que controlava aquele império. Ele era bonito. Essa foi a primeira coisa que ela notou, e odiou a si mesma por notar. Bonito de um jeito errado, perigoso. Os olhos cinzentos a estudaram com uma calma que fez o estômago dela revirar. "Seu irmão está em uma sala no subsolo", respondeu Blake caminhando até a mesa de mogno. "Sob supervisão, seguro por enquanto." "Por enquanto?" $5 milhões é muito dinheiro, senhorita Miller. Ele sentou-se na beirada da mesa, cruzando os braços. Homens foram encontrados no deserto por dívidas menores. O sangue fugiu do rosto de Lily. "Você está me ameaçando?" "Estou sendo honesto." Blake inclinou a cabeça como um animal estudando a presa. "Algo que você deveria apreciar, considerando as circunstâncias." Lily deu um passo para trás. As pernas tremiam, mas ela se recusou a sentar. Recusou a parecer fraca diante daquele homem. "Eu não tenho 5 milhões. Ninguém que eu conheço tem 5 milhões." "Eu sei. Então o que você quer?" Blake sorriu. Foi um sorriso lento, calculado, que não chegou aos olhos. "Já estou olhando para o que eu quero." O ar travou na garganta dela. Lily entendeu antes que ele explicasse. Entendeu pelo jeito como os olhos dele desceram pelo corpo dela, não com luxúria vulgar, mas com algo pior. Algo que parecia posse. Algo que dizia: "Você já é minha, só ainda não sabe." "Não", ela sussurrou. "Você nem ouviu a proposta." "Eu não preciso ouvir. Eu sei o que homens como você querem." Blake ergueu uma sobrancelha. "Homens como eu? Predadores." A palavra saiu como veneno. "Você acha que pode comprar qualquer coisa, qualquer pessoa." "Eu não acho, senhorita Miller." Ele se levantou e a diferença de altura entre eles ficou brutalmente clara. "Eu sei." Blake caminhou até ela. Lily recuou até as costas baterem no vidro gelado da janela. Não havia mais para onde fugir. Ele parou a centímetros do rosto dela.
perto o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele, o perfume caro, o hálito com vestígios de uísque. Aqui está a minha proposta, disse, a voz baixa como seda sobre lâmina. Eu perdoo a dívida do seu irmão. Cada centavo. Tyler sai daqui amanhã de manhã livre, sem nenhuma marca. Lily engoliu em seco. E em troca, você cancela seu casamento. Agora. Neste telefone. Ele tirou um celular do bolso e segurou diante dela. E depois, vem comigo. Para onde? Para a minha casa, minha vida, minhas regras. O coração dela martelava tão forte que doía. Por quanto tempo? Blake inclinou-se, os lábios quase tocando a orelha dela. Até eu decidir que acabou. Lily queria gritar. Queria arranhar o rosto dele, chutar, morder, lutar até que alguém a ouvisse. Mas quem a ouviria? Quem viria salvá-la no topo de um arranha-céu que pertencia ao próprio demônio? Tyler. Ela pensou em Tyler, no rosto do irmão quando os seguranças o arrastaram, no medo nos olhos dele, na certeza de que, se ela recusasse, nunca mais o veria vivo. A mão dela se estendeu. Blake colocou o telefone na palma dela. O número do seu noivo, disse ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu imagino que você saiba de cor. Ela sabia, claro que sabia. Havia decorado aquele número no dia em que Daniel pediu sua mão. Havia imaginado uma vida inteira de ligações, de eu te amo sussurrados antes de dormir, de planos e sonhos e promessas. Tudo isso morreu quando ela digitou os números. A ligação conectou no terceiro toque. Lily? A voz de Daniel era sonolenta, confusa. São 3 da manhã. Está tudo bem? Ela abriu a boca. Nenhum som saiu. Blake observava, imóvel, os olhos cinzentos fixos nela como âncoras. Lily. Amor. Daniel. Ela conseguiu dizer. Eu preciso te dizer uma coisa. O que foi? Você está me assustando. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, quente, traidora. Eu não posso me casar com você. O silêncio do outro lado foi pior que qualquer grito. O quê? Lily, do que você está falando? Eu conheci outra pessoa. As palavras saíam mecânicas, ensaiadas por Blake em sussurros momentos antes. Eu sinto muito. Eu preciso seguir minha vida. Lily, isso não faz sentido. Ontem você estava... Adeus, Daniel. Ela desligou. O telefone escorregou de sua mão e caiu no carpete com um baque surdo. E então, os soluços vieram. Violentos, incontroláveis. Lily dobrou-se sobre si mesma, as mãos no rosto, o corpo inteiro tremendo com o peso do que acabara de fazer. Blake não disse nada, apenas se aproximou. E quando o polegar dele tocou o rosto dela, limpando uma lágrima com uma delicadeza obscena, Lily soube que seu destino estava selado. Boa menina, ele murmurou, e o mundo dela desabou em silêncio. A cobertura de Blake Cross era um insulto. Lily entrou naquele espaço e sentiu o ar abandonar os pulmões. Não por medo, embora o medo estivesse lá enroscado em cada célula do seu corpo, mas pela obscenidade do luxo que a cercava. Tetos de pé direito duplo, mármore italiano no chão, janelas do tamanho de paredes mostrando Las Vegas estendida aos pés deles como um tapete de diamantes. Uma lareira crepitava no canto, aquecendo um ambiente que deveria parecer acolhedor, mas que cheirava a armadilha. Aquele lugar custava mais do que tudo que Lily veria em 10 vidas, e agora era sua prisão. Blake entrou atrás dela, fechando a porta com um clique suave, sem pressa, sem urgência, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seu quarto fica no final do corredor, disse ele, apontando para a esquerda. Closet completo, banheiro privativo, tudo o que você precisar. Lily não se moveu. Os braços cruzados sobre o peito, os dedos apertando os próprios cotovelos com força suficiente para deixar marcas. Eu não vou ficar aqui. Blake ignorou o comentário. Caminhou até o bar de mogno no canto da sala e serviu-se de uísque. O som do líquido batendo no cristal ecoou no silêncio. Seu celular. O quê? Seu celular, Lily. Ele estendeu a mão sem olhar para ela. Me entregue. Você não pode... Eu posso.
Finalmente os olhos cinzentos se voltaram para ela, frios, inabaláveis. E vou. Você não precisa mais dele. Não há ninguém para quem ligar. Não há ninguém que vá salvá-la. Quanto antes você entender isso, mais fácil será para nós dois. A mão de Lily foi instintivamente ao bolso do vestido. O celular estava lá, quente, familiar. A última conexão com a vida que ela tinha antes daquela noite. Blake esperou. Os segundos se esticaram como arame. E então, com dedos trêmulos, ela entregou o aparelho. Blake o pegou sem cerimônia. Deslizou-o para dentro do bolso do paletó como se fosse um objeto qualquer, como se não fosse o último fio de liberdade que ela possuía. Boa menina. Lily fechou os olhos. Odiou o calor que subiu pelo pescoço ao ouvir aquelas palavras. As regras são simples, disse Blake, caminhando ao redor dela em um círculo lento. Lily permaneceu imóvel no centro da sala, sentindo-se como uma presa cercada. Você não sai desta cobertura sem minha permissão. Você não fala com ninguém sem minha autorização. Você não tenta contato com o mundo exterior de nenhuma forma. Ele parou diante dela, o copo de uísque girando preguiçosamente entre os dedos. E quando eu chamar, você vem. Quando você chamar? Para jantares, eventos, reuniões. Os olhos dele desceram pelo corpo dela uma única vez. Você é minha agora, Lily. E eu cuido do que é meu. A náusea subiu pela garganta dela. E se eu disser não? Você não vai dizer não. Como você pode ter tanta certeza? Blake sorriu. Aquele sorriso que não alcançava os olhos. Porque Tyler ainda respira. E vai continuar respirando enquanto você cooperar. O nome do irmão atingiu Lily como um soco no estômago. Ela cambaleou. Blake não se moveu para ampará-la. Você é um monstro, ela sussurrou. Eu sou um homem que consegue o que quer. Ele terminou o uísque e colocou o copo vazio sobre a mesa de centro. Há uma diferença. Lily sentiu as paredes se fecharem. Olhou para a porta, para as janelas, para qualquer saída que pudesse existir naquele lugar. Mas havia apenas vidro e aço, e o homem que a observava com uma paciência de predador. Ela recuou. Blake avançou. Não rápido, não violento, apenas um passo para cada passo dela, até que as costas de Lily batessem no vidro gelado da janela. O coração dela disparou. A respiração acelerou. Cada músculo do corpo se contraiu, preparando-se para o que ela tinha certeza que viria a seguir. Ele ia tomá-la, ali, naquela noite, cobrar sua dívida da forma mais brutal possível. Lily fechou os olhos, virou o rosto. Esperou pelo impacto. Os segundos passaram. Nada aconteceu. Quando ela finalmente abriu os olhos, Blake estava parado a menos de um palmo de distância. Tão perto que ela podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Tão perto que o perfume caro invadia seus sentidos. Mas ele não a tocava. O que você está fazendo? A voz dela saiu estrangulada. Observando. Observando o quê? Você. Blake inclinou a cabeça, estudando-a como se ela fosse um quebra-cabeça. Esperando o pior. Se encolhendo como um animal acuado. A vergonha queimou nas bochechas de Lily. E você está gostando disso? Ver meu medo? Não. A resposta a pegou desprevenida. Blake se aproximou mais 1 centímetro. Os olhos cinzentos perfuraram os dela. Você acha que eu preciso forçar uma mulher, Lily? A voz dele era baixa, controlada. Cada palavra pronunciada com precisão cirúrgica. As coisas não funcionam assim comigo. Eu não quero um corpo sem alma. Eu não quero uma boneca que treme de medo quando eu entro no quarto. Lily engoliu em seco. Então o que você quer? A mão de Blake subiu. Os dedos se fecharam ao redor do queixo dela. Firmes, inescapáveis, forçando-a a encará-lo. Eu vou esperar, disse ele, até que você mesma implore para que eu a toque. O ar fugiu dos pulmões de Lily. Isso nunca vai acontecer. Nunca é muito tempo. Blake sorriu e dessa vez havia algo quase humano naquele gesto. Algo que a assustou mais do que qualquer ameaça. E eu sou um homem muito paciente. A mão dele soltou o queixo dela. Mas antes de se afastar, os dedos subiram pelo rosto de Lily
uma carícia lenta, deliberada, até alcançar uma mecha de cabelo que havia caído sobre os olhos dela. Blake a ajeitou atrás da orelha de Lily. O gesto era quase terno, quase gentil, e por isso mesmo era aterrorizante. Descanse, disse ele, recuando finalmente. Amanhã começa sua nova vida. Lily ficou pregada na janela, o corpo inteiro tremendo, enquanto Blake caminhava em direção ao próprio quarto. Na porta, ele parou. E Lily? Ela não respondeu. Não conseguia. Bem-vinda ao abismo. A porta se fechou, e Lily deslizou pelo vidro até o chão, os soluços silenciosos sacudindo seu corpo enquanto Las Vegas brilhava, indiferente, aos pés dela. O vestido estava sobre a cama quando Lily acordou. Vermelho, seda, decote que descia além do que ela jamais ousaria usar. Uma peça que custava mais do que 6 meses do seu antigo aluguel em Nova York. Ao lado, um bilhete em caligrafia precisa. Jantar às 8. Use isto. Não me faça esperar. Sem assinatura. Não era necessário. Lily olhou para o vestido como se fosse uma serpente prestes a atacar. O dia havia passado em um borrão de silêncio. Ela explorou a cobertura, não por curiosidade, mas por desespero. Testou cada porta, cada janela, cada possível saída, todas trancadas, todas monitoradas por pequenas câmeras que piscavam em vermelho nos cantos, lembrando-a constantemente de que estava sendo observada. A geladeira estava abastecida, o closet repleto de roupas no tamanho exato dela. O banheiro tinha produtos de beleza que ela nunca poderia comprar. Blake havia preparado aquela gaiola com precisão cirúrgica, como se soubesse, desde o início, que ela viria. Lily tentou não pensar nisso. Tentou não pensar em como ele conhecia suas medidas, suas preferências, cada detalhe necessário para transformar aquela prisão em um lar perfeito. Mas o pensamento a perseguia como uma sombra. Às 7h40, ela ainda não havia tocado no vestido. Estava sentada na beirada da cama de camiseta e calça jeans. As roupas que usava na noite anterior, as últimas peças que ainda pertenciam à sua vida antiga, os braços cruzados, o queixo erguido. Se ele queria uma boneca obediente, teria que arrancar a resistência dela à força. A porta do quarto se abriu às 7h45. Blake entrou sem bater. Terno escuro, cabelo impecável. Os olhos cinzentos varreram o corpo dela e pararam no vestido intocado. Você não está pronta, não era uma pergunta. Lily sustentou o olhar dele. Eu não vou usar isso. Vai. Você pode me obrigar a ficar aqui. Pode me trancar, me vigiar, me tratar como sua propriedade. A voz dela tremeu, mas não quebrou. Mas você não pode me obrigar a me vestir como uma o quê, Lily? Ela não respondeu. As palavras morreram na garganta. Blake caminhou até a cama. Pegou o vestido com uma mão, sentindo o tecido entre os dedos. Você sabe o que Tyler está fazendo agora? O nome do irmão congelou o sangue dela. O quê? Ele está em um quarto no 20º andar. Confortável, alimentado, seguro. Blake olhou para ela. Meus homens o vigiam 24 horas por dia. Ele pode assistir TV, pedir comida, dormir em lençóis de algodão egípcio. Ou... Lily engoliu em seco. Ou ele pode ser transferido para o subsolo. Blake deixou o vestido cair sobre a cama novamente, onde as coisas são consideravelmente menos confortáveis. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lily olhou para o vestido, para Blake, para as próprias mãos, que tremiam contra a vontade dela. Você é desprezível. Eu sou eficiente. Blake verificou o relógio no pulso. Você tem 10 minutos. Ele saiu do quarto. A porta não foi trancada. Não precisava. Ambos sabiam que ela não tinha para onde correr. Lily vestiu a seda vermelha como quem veste uma mortalha. O tecido deslizou pelo corpo dela, ajustando-se a cada curva com uma precisão que a fez sentir náuseas. O decote era profundo demais. A fenda lateral, alta demais. Cada centímetro daquele vestido havia sido escolhido para expô-la, para lembrá-la de que seu corpo não era mais seu. Ela se olhou no espelho do closet. Não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Havia olheiras sob os olhos.
A pele estava pálida, mas o vestido a transformava em outra pessoa. Alguém sofisticado, alguém perigoso, alguém que pertencia àquele mundo de luxo e sombras. Eu não sou essa pessoa, pensou Lily. Eu sou uma garota de Nova York que trabalhava em uma cafeteria e sonhava com um casamento simples. Mas a garota da cafeteria estava morta. Havia morrido no momento em que Tyler virou aquela carta. O zíper. A voz de Blake veio de trás dela. Lily girou, o coração disparando. Não o ouvira entrar. Ele estava parado na porta do closet, os olhos percorrendo o corpo dela com uma lentidão deliberada. Não havia luxúria vulgar naquele olhar, apenas avaliação, como um colecionador examinando uma nova aquisição. Está aberto, disse ele, apontando para as costas dela. Lily levou a mão para trás, tentando alcançar. Os dedos roçaram o metal frio, mas o ângulo era impossível. Blake não pediu permissão. Simplesmente caminhou até ela. Lily sentiu a presença dele antes de sentir o toque, o calor do corpo masculino irradiando contra suas costas expostas. O perfume que ela já começava a reconhecer, madeira, âmbar, algo que não conseguia identificar. Os dedos dele tocaram a base da coluna, frios, firmes. A pele de Lily se arrepiou inteira. Blake subiu o zíper em um movimento lento, torturante. Cada centímetro de metal deslizando deixava um rastro de fogo onde os dedos dele roçavam a pele dela. Quando chegou ao topo, ele não se afastou. A respiração dele estava no pescoço de Lily, quente, ritmada, tão controlada quanto tudo mais naquele homem. Perfeito, murmurou Blake. Lily fechou os olhos. O corpo inteiro tremia, não de frio. Por favor. A palavra escapou antes que ela pudesse impedir. Por favor, o quê? Ela não sabia. Não sabia se estava pedindo que ele parasse ou que continuasse. Não sabia mais o que sentia. Medo, raiva ou algo mais sombrio que se enroscava na base do estômago. Os lábios de Blake roçaram a orelha dela. Não um beijo. Apenas uma promessa. Ainda não é a hora, sussurrou ele. Eu disse que esperaria você implorar. E você vai, Lily. Vai implorar pelo meu toque. Vai sonhar com ele. Vai acordar no meio da noite, desejando o que agora te apavora. Lily abriu os olhos. Encontrou o reflexo dos dois no espelho. Ela pequena e vermelha. Ele uma torre de sombras atrás dela. Isso nunca vai acontecer. Blake sorriu. Era um sorriso de quem guardava segredos. Nós veremos. E então, tão subitamente quanto havia se aproximado, ele se afastou. O ar gelado invadiu o espaço onde o corpo dele estivera. Lily sentiu a ausência como uma bofetada. O jantar será servido em 5 minutos, disse Blake, já caminhando para a porta. Não me faça esperar. Ele saiu. Lily ficou parada diante do espelho, os dedos tocando o próprio pescoço, onde a respiração dele havia queimado. O coração martelava contra as costelas. A pele formigava. E em algum lugar profundo, em um lugar que ela se recusava a nomear, algo havia despertado. Algo que a assustava mais do que as ameaças dele. Algo que se parecia terrivelmente com desejo. O laptop estava no escritório de Blake. Lily o encontrou no 3º dia de cativeiro, durante uma das explorações silenciosas que fazia enquanto ele estava fora. A porta do escritório não estava trancada. Um erro, pensou ela. Um descuido do homem que parecia não cometer nenhum. Ela deveria ter desconfiado. O cômodo era escuro. Paredes revestidas de madeira. Estantes com livros que pareciam nunca ter sido tocados. E ali, sobre a mesa de mogno, o laptop prateado piscava em modo de espera. Lily olhou para trás. O corredor estava vazio. Blake havia saído para o cassino 2 horas antes. Ela ouvira o elevador partir, contara os minutos. Esperara até ter certeza absoluta. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Sentou-se na cadeira de couro. Abriu a tela. O sistema não pediu senha. Outro erro, pensou. Ou talvez Blake fosse arrogante demais para imaginar que ela ousaria. Os dedos tremiam enquanto abria o navegador. Tyler, pensou. Preciso avisar alguém sobre Tyler. Preciso dizer a alguém onde estou.
Ela digitou o endereço do seu e-mail. A página carregou. O cursor piscou na caixa de login. E então, o laptop desligou, sozinho, sem aviso. A tela ficou preta como um túmulo. Lily ficou paralisada, os dedos ainda suspensos sobre o teclado. Foi quando percebeu. A pequena luz vermelha no canto da sala. A câmera que ela não havia notado antes, piscando, gravando, transmitindo cada segundo de sua tentativa patética de fuga. Não, sussurrou. A voz de Blake veio de trás dela. Sim. Lily girou tão rápido que a cadeira quase tombou. Ele estava parado na porta do escritório. Terno impecável, braços cruzados, os olhos cinzentos fixos nela, com uma intensidade que fez o estômago dela se contrair. Como eu soube? Blake caminhou para dentro da sala, cada passo ecoando no silêncio. Eu sempre sei, Lily. Cada porta que você abre, cada cômodo que você entra, cada tecla que você pressiona. Ele parou diante da mesa, olhando para o laptop fechado. Você achou que eu deixaria um computador desbloqueado por acidente? A compreensão atingiu Lily como água gelada. Foi um teste. Foi uma oportunidade. Blake ergueu os olhos para ela. E você falhou. Lily se levantou da cadeira. As pernas tremiam, mas ela se recusou a parecer fraca. O que você esperava? Que eu aceitasse ser sua prisioneira sem tentar escapar? Eu esperava que você fosse inteligente o suficiente para entender que não há escapatória. Todo mundo pode ser vencido, Blake. Ela cuspiu o nome dele como veneno. Até você. Algo perigoso cruzou o rosto de Blake. Uma sombra, uma fissura na máscara de controle. Ele contornou a mesa. Lily recuou. O que você está fazendo? Ele não respondeu. Apenas avançou, um predador encurralando a presa. Cada passo deliberado, calculado, inevitável. As costas de Lily bateram na parede. Blake não parou. O corpo dele se fechou sobre ela como uma jaula de carne e osso. As mãos de Blake se apoiaram na parede, uma de cada lado da cabeça de Lily. Os braços formavam barras de uma prisão que ela não podia atravessar. O peito dele estava a centímetros do dela, tão perto que ela podia sentir o calor irradiando através do tecido do terno. Lily tentou empurrá-lo. Os punhos bateram no peito de Blake sem nenhum efeito. Era como socar concreto. Me solta. Não. Blake. Você quis me desafiar. A voz dele era baixa, controlada, mas havia algo novo ali. Algo que soava como raiva contida. Quis provar que é mais esperta, que pode me vencer no meu próprio jogo. Ele se inclinou, os lábios a centímetros da orelha dela. Então deixe-me ser claro, Lily. Não existe nenhum centímetro desta cobertura que eu não veja, nenhum sussurro que eu não ouça. Você respira porque eu permito. Você existe porque eu quero. A respiração de Lily estava descontrolada. O peito subia e descia em ondas erráticas. Ela podia sentir o coração martelando contra as costelas. E pior, podia sentir o calor do corpo dele invadindo o seu, despertando algo que ela tentava desesperadamente ignorar. Você não pode me controlar para sempre. Não? Blake se afastou apenas o suficiente para encará-la. Os olhos cinzentos perfuravam os dela. Eu controlo cidades, Lily. Impérios. Homens que matariam pelo prazer de me destruir. Você acha que uma garota de 23 anos de Nova York vai conseguir o que eles não conseguiram? Lily engoliu em seco. Eu não tenho medo de você. Blake sorriu. Foi um sorriso frio, desprovido de qualquer calor. Deveria ter. Ele se afastou de repente. A ausência do corpo dele deixou Lily desequilibrada. Ela cambaleou segurando-se na parede para não cair. Blake caminhou até a porta do escritório. Na soleira, parou. Sua punição começa agora. Lily sentiu o sangue gelar. Punição? 24 horas de isolamento. Nenhuma refeição será servida. Nenhuma luz será acesa. Você vai ficar no seu quarto, no escuro, pensando no que fez. Você não pode... Posso. Blake olhou para ela por cima do ombro. E vou. Toda ação tem consequência, Lily. Você quis me testar. Agora vai aprender o que acontece quando me desafia. Ele fez um gesto com a mão.
2 seguranças apareceram na porta. Os mesmos homens de terno preto da noite em que Tyler foi arrastado. Eles entraram no escritório e seguraram Lily pelos braços. "Me solta, Blake!" Ela gritou. Esperneou. Tentou se libertar. Mas os homens eram fortes demais, e ela foi arrastada pelo corredor como uma boneca de pano. A última coisa que viu antes de ser jogada no quarto foi o rosto de Blake. Impassível, inabalável, completamente no controle. "Use esse tempo para refletir", disse ele, enquanto a porta se fechava. "Na próxima vez, talvez você pense 2 vezes antes de me desobedecer." A porta bateu, a tranca girou. E então as luzes se apagaram. A escuridão era completa. Lily ficou parada no centro do quarto, os olhos tentando se ajustar a um negro que não oferecia nenhuma forma, nenhuma sombra, nenhum ponto de referência. Ela caminhou às cegas até a cama, sentou-se, abraçou os próprios joelhos e, pela primeira vez desde que tudo começou, permitiu-se chorar de verdade. Não lágrimas silenciosas, não soluços contidos, mas um choro que vinha do fundo do peito, rasgando a garganta, enchendo o vazio com o som da sua própria derrota. 24 horas, sozinha, no escuro, com nada além dos próprios pensamentos, e a memória do corpo de Blake prensado contra o seu, quente, sólido, impossível de ignorar. O grito veio do quarto de Blake às 3 da manhã. Lily acordou de um sobressalto, o coração disparado antes mesmo de abrir os olhos. Ficou imóvel na cama, ouvindo. Talvez tivesse imaginado. Talvez fosse apenas mais um truque da mente exausta pelo isolamento do dia anterior. Então veio de novo. Um som gutural, animal, o som de um homem lutando contra algo que não podia vencer. E era Blake. Lily não deveria ter se levantado. Não deveria ter caminhado pelo corredor escuro em direção ao quarto principal. Não deveria sentir nada, além de satisfação ao ouvir seu captor sofrer. Mas os pés se moviam sozinhos. A porta de Blake estava entreaberta. Uma fresta de luz azulada escapava pelo vão, as luzes de Las Vegas infiltrando-se pelas janelas. Lily empurrou a porta e viu algo que jamais esperava ver. Blake Cross estava preso em um pesadelo. O homem que controlava impérios se contorcia entre lençóis de seda como uma criança abandonada. O terno havia sido substituído por uma camiseta preta simples, e os cabelos, sempre impecáveis, estavam grudados na testa pelo suor. "Não", ele murmurou, a voz irreconhecível. "Eu vou pagar. Eu prometo que vou pagar." Lily ficou paralisada na porta. Aquele não era o Blake que a mantinha prisioneira. Aquele era outro homem, alguém quebrado, alguém que carregava feridas que nenhum terno caro podia esconder. Blake se debateu novamente. A cabeça virou para o lado e a luz da janela iluminou algo que Lily nunca havia notado. Uma cicatriz, fina, prateada, correndo da têmpora até a linha do maxilar. Quase invisível no dia a dia, mas ali, naquele ângulo, era impossível ignorar. Alguém havia cortado o rosto dele. Alguém havia deixado aquela marca para sempre. "Por favor." A voz de Blake quebrou. "Por favor, eu não tenho mais nada." O som era dilacerante. E antes que pudesse se impedir, Lily atravessou o quarto. Ela não pensou no que estava fazendo. Não pensou nas consequências, nas regras, no ódio que deveria sentir por aquele homem. Apenas agiu. A mão dela tocou o braço de Blake. Um toque leve, instintivo. O tipo de gesto que se faz para confortar alguém em agonia. "Blake", ela chamou a voz baixa. "Blake, acorde. É só um sonho." Os olhos dele se abriram, cinzentos, selvagens, completamente desconectados da realidade. A mão de Blake disparou como uma serpente. Os dedos se fecharam ao redor do pulso de Lily, com uma força que fez os ossos estalarem. Ela soltou um grito sufocado de dor, mas não tentou se soltar. "Sou eu", disse, sustentando o olhar dele. "Sou só eu." Lily. Por um instante ele não pareceu reconhecê-la. E então, lentamente, a névoa se dissipou. Blake piscou. A respiração ainda estava errática, o peito subindo e descendo em ondas violentas. Mas os olhos recuperaram o foco, e com ele veio a compreensão.
Ele ainda segurava o pulso dela. "O que você está fazendo aqui?" A voz era rouca, crua, despida de toda a autoridade que ele costumava carregar. "Eu ouvi você gritar", Lily respondeu simplesmente. "E veio... Por quê?" A pergunta era genuína, como se ele não conseguisse conceber um motivo para alguém se importar. Lily não tinha uma resposta. "Eu não sei", admitiu. Blake olhou para a mão dele, ainda presa ao pulso dela. O aperto havia afrouxado, mas ele não a soltava. Os dedos tremiam levemente, algo que Lily jamais imaginaria ver naquele homem. "Você deveria ter ficado no seu quarto. Provavelmente. Você deveria me odiar." "Eu odeio." Blake ergueu os olhos para ela. Havia algo ali que não estava antes. Algo rachado, vulnerável. "Então por que está aqui?" Lily não respondeu. Não tinha palavras para explicar o que nem ela mesma entendia. O silêncio se estendeu entre eles. Blake soltou o pulso dela, mas Lily não se afastou. Ficou sentada na beirada da cama, observando o homem que a mantinha prisioneira tentar recompor os pedaços de si mesmo. "A cicatriz", ela ouviu a própria voz dizer. "O que aconteceu?" Os olhos de Blake se estreitaram. "Isso não é da sua conta. Você sabe tudo sobre mim. Sabe meu tamanho de roupa, meu histórico de crédito, provavelmente até minha cor favorita." Lily sustentou o olhar dele. "Acho que posso fazer uma pergunta." Por um longo momento, ela achou que ele não responderia. Então algo mudou em seu rosto. Uma rendição quase imperceptível. "Meu pai", disse Blake, a voz plana. "Quando eu tinha 12 anos, ele estava bêbado. Eu não corri rápido o suficiente." As palavras caíram no ar como pedras em água parada. Lily sentiu o estômago se contrair. 12 anos, uma criança, cortada pelo próprio pai. "Blake." "Não." Ele ergueu a mão, interrompendo-a. "Eu não quero sua pena. Não foi por isso que contei." "Então por que contou?" Blake se inclinou para a frente. Os olhos cinzentos perfuraram os dela. "Porque você perguntou. E porque quero que entenda uma coisa, Lily." "O quê?" "Eu não nasci assim." A voz dele era baixa, cortante. "Eu fui moldado por um mundo que me ensinou que a única forma de sobreviver é controlar tudo ao redor. Se eu não controlo, eu sangro. Se eu mostro fraqueza, alguém enfia uma faca." Ele tocou a própria cicatriz com os dedos. "Meu pai me deu isso como lembrança, para que eu nunca esquecesse." Lily não conseguia respirar. Ali, naquele quarto escuro, ela finalmente enxergou. O controle obsessivo, a vigilância constante, a necessidade de possuir tudo e todos. Não era crueldade, era proteção. Uma armadura construída tijolo por tijolo por um menino que aprendeu cedo demais que o mundo era feito de predadores. E Blake havia decidido se tornar o maior de todos. "Você deveria ir", disse ele, a voz recuperando parte da frieza habitual. Lily se levantou, mas na porta parou. "Você não é o único que foi quebrado, Blake." Ele não respondeu. "Mas se você acha que controlar as pessoas vai preencher esse vazio..." Ela olhou para ele por cima do ombro. "Você está errado. Só vai acabar sozinho com suas câmeras e seus fantasmas." Blake sustentou o olhar dela, e por uma fração de segundo, tão breve que ela quase duvidou ter visto, algo atravessou aqueles olhos cinzentos. Dor, solidão, reconhecimento. Então a máscara voltou. "Boa noite, Lily." Ela saiu, mas enquanto caminhava de volta para o próprio quarto, algo havia mudado. Algo fundamental, algo que ela não conseguia mais ignorar. Blake Cross não era apenas seu captor. Era um homem destruído, tentando destruir o mundo antes que o mundo o destruísse de vez. E pela primeira vez, Lily sentiu algo além de ódio. Algo que se parecia perigosamente com compreensão. O vestido era preto como a alma do homem que o escolheu. Lily se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. O tecido se moldava ao corpo dela como uma segunda pele. Os ombros nus brilhavam sob a luz do closet. O cabelo,
preso em um coque elaborado por uma estilista que Blake enviara especialmente para a ocasião, expunha a curva delicada do pescoço. Ela parecia uma rainha. Sentia-se uma propriedade. Blake a esperava na sala principal. Quando ela surgiu no corredor, ele parou de mexer no relógio e ergueu os olhos. Por um momento, tão breve que poderia ter sido imaginação, algo atravessou aquele rosto de pedra. Algo que se parecia com admiração genuína. Então, a máscara voltou. Perfeita, disse ele, estendendo a mão. Lily hesitou, mas havia aprendido que hesitar custava caro demais. Aceitou a mão dele. Os dedos de Blake se fecharam ao redor dos seus com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Ela pertencia a ele, pelo menos aos olhos do mundo. Lembre-se das regras, disse Blake enquanto a guiava para o elevador. Você sorri. Você concorda. Você não fala com ninguém sem minha permissão. E se alguém falar comigo? Você olha para mim. Eu cuido do resto. O elevador desceu. E com ele os últimos vestígios de resistência que Lily ainda tentava manter. O salão do The Abyss havia sido transformado. Lustres de cristal. Mesas cobertas com toalhas de seda negra. Centenas de convidados vestidos em trajes que custavam mais do que carros. Empresários, políticos, celebridades. Os rostos mais poderosos de Las Vegas reunidos para um evento que Lily suspeitava tinha menos a ver com caridade e mais com demonstração de força. Blake Cross entrando com uma mulher no braço era uma declaração. E ele fez questão de que todos vissem. A mão dele deslizou para a cintura de Lily no momento em que cruzaram a entrada. Não um toque casual, uma posse. Os dedos se curvaram sobre o tecido fino, pressionando a carne por baixo, com uma firmeza que não deixava margem para interpretação. Ela é minha, dizia aquele toque. Olhem e entendam. Lily sentiu os olhares, dezenas deles, curiosos, invejosos, especulativos, todos se perguntando quem era a mulher que havia conseguido o que tantas tentaram. Se ao menos soubessem a verdade. As horas se arrastaram como vidro derretido. Lily sorriu, até a mandíbula doer. Acenou para estranhos cujos nomes esqueceu segundos depois de ouvir. Bebeu champanhe que não sentia descer pela garganta. E durante todo o tempo, a mão de Blake permaneceu exatamente onde estava, queimando através do tecido, lembrando-a a cada segundo de quem comandava aquela noite. Ela deveria odiá-lo por isso. Mas em algum momento, talvez na terceira taça, talvez na quinta, Lily percebeu algo perturbador. A mão dele não a sufocava, a protegia. Cada vez que um homem se aproximava demais, Blake o afastava com um olhar. Cada vez que uma mulher a media com desprezo, os dedos dele se apertavam em sua cintura, ancorando-a, mantendo-a de pé. Era possessão, sim, mas também era escudo. E então, o mundo desabou. Lily? A voz veio de trás dela. Uma voz que ela conhecia melhor do que a própria. Uma voz que costumava sussurrar promessas de amor eterno no escuro de um apartamento minúsculo em Nova York. Ela congelou. Blake percebeu imediatamente. A mão na cintura dela se enrijeceu. Lily, é você? Ela virou. Daniel estava a menos de 3 metros de distância. O homem com quem ela iria se casar. O homem a quem ela ligara chorando há 2 semanas, dizendo mentiras que destruíram tudo o que eles haviam construído. Ele parecia devastado e furioso. Daniel, a voz de Lily saiu estrangulada. O que você está fazendo aqui? Eu vim atrás de você. Ele avançou, ignorando os olhares ao redor. Suas amigas disseram que você sumiu depois do cassino. Ninguém sabe onde você está, você não atende o telefone. E agora eu te encontro. Os olhos dele varreram o vestido, as joias, a mão de Blake na cintura dela. Assim? Daniel, você não entende? Então me explica. Ele deu mais um passo, porque a mulher que eu amo não desaparece do nada e surge no braço de outro homem como se os últimos 3 anos não tivessem significado nada. O salão inteiro observava agora. Os murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. Blake não se moveu, mas Lily sentiu a mudança nele. A tensão, a ameaça contida, como uma tempestade prestes a desabar.
Você deve ser Daniel, disse Blake, a voz calma demais, perigosa demais. Daniel finalmente olhou para ele. E você deve ser o desgraçado que roubou minha noiva. Cuidado com as palavras. Blake sorriu. Não havia nenhum calor naquele sorriso. Você está na minha casa. Eu não ligo para a sua casa. Eu quero a minha mulher de volta. Sua mulher? Blake inclinou a cabeça. Você quer dizer a mulher que ligou para você e terminou tudo? A mulher que escolheu ficar comigo em vez de casar com você? Daniel empalideceu. Ela não escolheu nada. Você fez alguma coisa. Eu conheço a Lily. Ela nunca... Você não conhece nada. A voz de Blake cortou como aço. Você conhece a garota que trabalhava na cafeteria e sonhava com um apartamento maior. Eu conheço a mulher que ela se tornou. Lily sentiu o ar faltar. Blake, fique quieta. A ordem foi baixa, apenas para ela. Daniel avançou mais um passo. Os seguranças de Blake se materializaram das sombras, formando uma barreira silenciosa. Isso não vai ficar assim, disse Daniel, a voz tremendo de raiva. Eu vou descobrir o que você fez e vou destruir você. Blake não piscou. Muitos tentaram, todos falharam. Ele puxou Lily para mais perto, o braço agora completamente ao redor dela. Mas você é bem-vindo para tentar. Só saiba que, quando eu terminar com você, não vai sobrar nada além de cinzas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daniel olhou para Lily uma última vez. Havia dor nos olhos dele. Dor e traição e algo que se parecia com luto. Eu te amava, disse ele. Eu te amava de verdade. Lily abriu a boca para responder. Mas Blake já a estava guiando para longe, atravessando o salão em direção ao elevador privativo. Os convidados se afastavam como ondas diante de um navio. Ninguém ousava olhar diretamente para eles. As portas do elevador se fecharam e Blake se virou para ela. Você não disse nada, observou, a voz estranhamente rouca. O que você queria que eu dissesse? Qualquer coisa. Que você ainda o ama, que quer ir embora com ele, que eu sou um monstro. Lily sustentou o olhar dele. Você é um monstro. Eu sei. E mesmo assim... Ela não conseguiu terminar, porque Blake a empurrou contra a parede do elevador. O corpo dele se fechou sobre o dela. As mãos seguraram o rosto de Lily com uma intensidade que beirava a dor. E os olhos, aqueles olhos cinzentos que ela aprendeu a temer e a desejar em igual medida, queimaram nos dela. Mesmo assim, o que, Lily? Ela não respondeu. Não precisava. A boca de Blake desceu sobre a dela. O beijo não foi gentil. Não foi terno. Foi uma invasão. Uma conquista. Ele tomou os lábios dela como havia tomado sua vida, sem pedir permissão, sem oferecer escolha. A língua dele encontrou a dela, e Lily sentiu o mundo girar. Ela deveria empurrá-lo. Em vez disso, suas mãos agarraram o terno dele, puxando-o para mais perto. Blake gemeu contra a boca dela. O som vibrou através do corpo de Lily como um terremoto. As mãos dele desceram para a cintura, depois para os quadris, puxando-a contra ele com uma urgência que a deixou sem ar. O elevador parou. Blake se afastou. A respiração dele estava tão descontrolada quanto a dela. Os olhos escurecidos, os lábios vermelhos. Você é minha, Lily, disse ele, a voz rouca. Você sempre foi minha. As portas se abriram para a cobertura, e Lily entendeu com uma clareza aterrorizante que ele estava certo. Lily parou de lutar naquela noite, não contra Blake, contra si mesma. O beijo no elevador ainda queimava em seus lábios quando as portas se abriram para a cobertura. Blake a soltou, mas o calor permaneceu, uma marca invisível que ela não conseguia apagar. Ele caminhou para dentro sem olhar para trás. Lily ficou parada no hall, o coração trovejando, as pernas trêmulas. Podia ir para seu quarto, trancar a porta, fingir que nada havia acontecido. Mas seus pés a traíram. Seguiram Blake. Ele estava de costas para ela quando Lily entrou na sala principal. O terno havia sido descartado sobre uma poltrona, os punhos da camisa desabotoados. Ele se servia de uísque com movimentos lentos, deliberados,
como se não soubesse que ela estava ali. Mas sabia. Blake sempre sabia. Você deveria ir dormir, disse ele sem se virar. Por quê? Porque se você ficar, eu não vou conseguir me controlar. As palavras atravessaram o ar como uma confissão, crua, honesta, sem a armadura habitual. Lily deu um passo à frente. E se eu não quiser que você se controle? Blake finalmente virou. Os olhos dele estavam diferentes, mais escuros. A pupila dilatada engolindo o cinza. A mandíbula tensa. As mãos, aquelas mãos que controlavam impérios, tremiam levemente ao redor do copo. Você não sabe o que está pedindo. Talvez não. Lily engoliu em seco. Mas estou cansada de ter medo. Cansada de lutar contra algo que não consigo vencer. E o que você não consegue vencer, Lily? Ela fechou os olhos por um instante. Procurou as palavras. Não encontrou nenhuma que fizesse sentido. Você, sussurrou. Eu não consigo vencer você. O copo de uísque bateu na mesa com um baque surdo. Blake atravessou a sala em 3 passos. As mãos dele seguraram o rosto de Lily com uma intensidade que a fez perder o fôlego. Os olhos cinzentos vasculharam os dela, procurando dúvida, medo, arrependimento. Qualquer coisa que justificasse parar. Não encontraram nada, apenas rendição. Eu avisei, disse Blake, a voz rouca. Eu avisei que você imploraria. Eu sei. E está implorando agora? A voz dele era um trovão baixo, exigindo a verdade que ele já via nos olhos dela. Lily não desviou o olhar. O orgulho foi a última coisa a cair, fazendo um barulho ensurdecedor em sua mente. Estou, ela confessou, e a palavra foi o selo de sua própria condenação. Por favor, Blake. Algo quebrou nele. A contenção. O controle. A parede invisível que ele mantinha entre eles desde o primeiro dia. Tudo desmoronou. A boca dele desceu sobre a dela com uma fome que ia além do físico. Era posse. Era desespero. Era algo que nenhum dos dois sabia nomear, mas que ambos sentiam até os ossos. Lily se agarrou a ele. Os dedos se enroscaram na camisa, puxando, buscando, precisando de mais. Sempre mais. Blake a ergueu do chão como se ela não pesasse nada. Ela se fundiu a ele por instinto. E enquanto ele a carregava em direção ao quarto, Lily entendeu que não havia mais volta. Havia cruzado uma linha da qual jamais poderia retornar. O quarto de Blake era um território desconhecido. Ela nunca havia entrado ali, não realmente, não assim. Não com as luzes baixas e a cidade brilhando através das janelas e o corpo dele pressionado contra o seu. Blake a depositou na cama com uma delicadeza que a surpreendeu. Por um momento ele apenas a olhou. O cabelo dela espalhado sobre os travesseiros escuros, os lábios inchados, a respiração errática fazendo o vestido subir e descer. Você é real, murmurou ele quase para si mesmo. Do que você está falando? Desde a primeira vez que te vi naquelas câmeras, Blake se inclinou sobre ela, apoiando os braços de cada lado do corpo de Lily. Eu me convenci de que você não podia ser real, que eu estava imaginando. E agora? Ele roçou os lábios no pescoço dela. Uma carícia. Uma promessa. Agora eu sei que você é ainda melhor do que eu imaginei. Lily fechou os olhos. As mãos de Blake começaram a explorar. Lentas. Pacientes. Reverentes. Cada toque era uma pergunta. Posso? E cada suspiro de Lily era uma resposta. Sim. O vestido deslizou pelos ombros dela. Depois, mais além. Blake traçava o caminho da pele exposta com os lábios, marcando cada centímetro, reivindicando cada pedaço. Lily arqueou contra ele. O corpo reagia sem permissão da mente. Calor se acumulava onde nunca havia sentido antes. Necessidade crescia como uma onda que não podia ser contida. Blake. A voz dela saiu quebrada. Eu sei. Ele subiu para encará-la, os olhos perfurando os dela com uma certeza absoluta. Eu sei que você nunca permitiu que ninguém chegasse perto, Lily. Ele não perguntou. Ele sabia. O domínio dele ia além do físico. Ele lia a alma dela. Lily desviou o olhar. O rosto queimou. Blake segurou o queixo dela. Gentil dessa vez, sem força, trouxe o rosto dela de volta para o seu.
Eu serei o primeiro, disse ele, cada palavra uma sentença. E serei o único. De hoje em diante, sua memória começa em mim. E pela primeira vez, Lily acreditou nele. O que veio depois foi um paradoxo. Blake era dominação e ternura, controle e entrega. Ele a guiou através de cada momento com uma paciência que desmentia tudo o que ela pensava saber sobre ele. Quando a quebra da última barreira veio, breve e inevitável, ele parou, esperou. Sussurrou palavras que ela não conseguiu registrar, mas que acalmaram o pânico. E quando o choque inicial se transformou em algo diferente, algo que a fez arquear e soltar suspiros quebrados, enquanto se agarrava aos ombros dele, Blake a levou além. Sempre além. Ela perdeu a noção de tempo, de espaço, de onde terminava e onde ele começava. Havia apenas sensação, apenas calor, apenas o peso dele sobre ela e a certeza inabalável de que, naquele momento, nada mais existia. Quando finalmente acabou, quando os tremores cessaram e a respiração se acalmou, Lily percebeu que estava chorando. Não de tristeza, não de arrependimento, de algo que não sabia nomear. Blake se deitou ao lado dela. Por um longo momento nenhum dos dois falou. Apenas respiravam, juntos. O silêncio era diferente agora. Não tenso, não ameaçador. Completo. "Você está bem?" perguntou Blake, a voz mais suave do que ela jamais ouvira. "Não sei." Lily olhou para o teto. "Eu deveria estar bem? Você me diz." Ela virou a cabeça. Encontrou os olhos dele, cinzentos, cansados, quase vulneráveis. "Eu não sei mais o que sinto", admitiu. "Não sei se isso é real ou se eu enlouqueci. Não sei se estou apaixonada por você ou se apenas me convenci disso porque não tenho escolha." Blake não respondeu imediatamente. Então, fez algo inesperado. Puxou-a para perto, envolveu-a com os braços, apoiou o queixo no topo da cabeça dela. "Talvez não importe", disse ele. "Talvez, no fim, a diferença entre escolha e destino seja apenas uma questão de perspectiva." Lily fechou os olhos contra o peito dele. O coração de Blake batia sob sua orelha. Constante, forte, humano. E naquele momento, pela primeira vez em semanas, ela se sentiu segura. O que ela não sabia era que Blake Cross não oferecia segurança. Ele oferecia apenas a ilusão dela. E a verdade, escondida nos arquivos digitais daquela cobertura, estava prestes a provar que o homem que acabara de possuir seu corpo era o mesmo que havia destruído sua vida por puro capricho. O monitor estava desbloqueado. Lily parou no meio do corredor, o coração disparando. Blake havia saído para uma reunião de emergência 20 minutos antes. Algo sobre um investidor problemático, palavras apressadas, a porta batendo atrás dele. E agora, ali estava, o escritório aberto, a tela brilhando na penumbra. Um convite silencioso para a destruição. Ela deveria ter ignorado, deveria ter voltado para o quarto, se enrolado nos lençóis que ainda cheiravam a ele, fingido que a noite anterior havia mudado tudo, que agora eram algo real, algo verdadeiro. Mas Lily nunca foi boa em ignorar portas abertas. Seus pés a carregaram para dentro do escritório antes que a mente pudesse protestar. Os dedos tocaram o mouse. A tela acendeu completamente. E o que ela viu fez o sangue gelar nas veias. Pastas, dezenas delas, organizadas por data, por nome, por categoria. Vigilância, salão principal, mesa 7. Blackjack alvos, dezembro alvos. A palavra pulsou na mente de Lily como um alarme. Ela clicou na pasta antes que pudesse pensar duas vezes. Uma lista de nomes apareceu, fotos anexadas, informações pessoais, históricos financeiros, vulnerabilidades mapeadas com precisão cirúrgica. E ali, no meio de dezenas de desconhecidos, estava seu próprio rosto. Lily Miller, 23 anos, Nova York, despedida de solteira. Irmão Tyler Miller, 21, vício em jogo, ponto de pressão ideal, ponto de pressão ideal. Lily sentiu a bile subir pela garganta. Não era possível. Tinha que haver uma explicação. Um mal-entendido.
Algo que justificasse aquelas palavras frias descrevendo sua vida como um relatório de inteligência. Ela clicou em outro arquivo, depois outro e outro. Cada clique era uma facada, cada documento, uma ferida que não pararia de sangrar. Havia fotos dela chegando ao hotel, fotos com as amigas no lobby, fotos ajeitando a faixa de noiva no espelho do banheiro do cassino, um momento que ela acreditava ter sido privado. Blake a observava antes mesmo de ela pisar no salão principal, antes de Tyler sentar na mesa de blackjack, antes de tudo. Então, ela encontrou os áudios, uma pasta separada, marcada com a data daquela noite, a noite em que sua vida desmoronou. Lily clicou no primeiro arquivo. A voz de Blake preencheu o escritório. Aproxima a câmera 12. Ela reconheceu o tom. Frio, calculista, o tom de um homem que olhava para ela como um troféu a ser conquistado. Clicou no segundo arquivo. O rapaz na sua frente, camisa azul, cabelo escuro. Deixe-o ganhar. O ar fugiu dos pulmões de Lily. Terceiro arquivo. Faça parecer que ele nasceu com sorte. Quero que ele sinta que o destino finalmente está do lado dele. As mãos dela tremiam tanto que o mouse escapou dos dedos. Quarto arquivo. Limpem tudo. E ali estava. A ordem. Duas palavras que haviam destruído a vida de Tyler. Duas palavras que haviam jogado Lily nos braços de Blake. Não foi azar. Nunca foi azar. Lily cobriu a boca com as mãos para abafar o som que escapou. Não era um grito, não era um soluço. Era algo mais primitivo. O som de alguém percebendo que foi caçada. Que cada momento de suposta conexão, cada toque, cada beijo, cada palavra sussurrada no escuro, era parte de um jogo que ela nunca soube que estava jogando. De hoje em diante, sua memória começa em mim. As palavras de Blake ecoaram na mente dela como veneno. Ele sabia que era a primeira vez dela. Sabia que ela era virgem, que nunca havia permitido que ninguém chegasse tão perto. E usou isso. Usou tudo. Havia mais arquivos. Lily não queria abrir. Cada clique era uma tortura. Mas ela precisava saber. Precisava ver até onde ia a monstruosidade do homem, que horas antes havia prometido cuidar dela. Ela encontrou um documento de texto, um resumo, datado de 3 dias antes daquela noite fatídica. Alvo confirmado. Lily Miller. Perfil. Noiva em despedida de solteira. Casamento marcado para sábado. Família instável. Pai ausente. Mãe falecida. Irmão com histórico de apostas. Ponto de alavancagem. Estratégia. Usar dívida do irmão para forçar cancelamento do casamento e aquisição do alvo. Prazo estimado. 48 horas. Aquisição. Ele a chamou de aquisição. Como um carro, uma propriedade, um objeto a ser comprado e vendido. Lily sentiu as lágrimas escorrerem, mas não se deu ao trabalho de limpá-las. O que eram lágrimas diante daquilo? O que era qualquer coisa diante da certeza absoluta de que ela havia se entregado, corpo, alma e coração, a um homem que a via como nada mais que um prêmio? Ela continuou vasculhando. Não por esperança. Não havia mais esperança. Apenas por uma necessidade doentia de ver cada pedaço da armadilha que a havia capturado. Encontrou as gravações de vídeo. Câmera 12. O ângulo que mostrava exatamente onde ela estava naquela noite. Blake havia ordenado que aproximassem a imagem. Ela se viu rindo com as amigas, ajeitando a faixa, brindando ao futuro. E em algum lugar acima, nos olhos frios de um predador, seu destino estava sendo selado. Havia uma anotação ao lado do vídeo. Confirmação visual. Alvo adequado. Iniciar protocolo. Protocolo. Ele tinha um protocolo para destruir vidas. O som do elevador cortou o silêncio. Lily congelou. O coração disparou. Os olhos foram automaticamente para a porta do escritório. Aberta, exposta, impossível de esconder. Passos no corredor. Ela tinha segundos, talvez menos. Com dedos trêmulos, fechou as pastas. Minimizou a tela. Mas não houve tempo de sair do escritório. Não houve tempo de fingir que não havia visto nada. Blake apareceu na porta. Os olhos dele foram da tela do computador para o rosto de Lily. Da tela para as lágrimas que ainda escorriam.
da tela para as mãos que tremiam sem controle. Ele não precisou perguntar. Já sabia. O silêncio entre eles era um abismo. Lily o encarou do outro lado da sala. O homem que horas antes havia sido sua rendição. Seu paradoxo. Seu erro mais doce. Agora era apenas isso. Um erro. Você viu? Disse Blake. Não era uma pergunta. Eu vi tudo. Ele não se moveu. Não tentou se explicar. Não ofereceu desculpas ou justificativas. Apenas a olhou com aqueles olhos cinzentos que ela um dia confundiu com profundidade. Agora, via apenas vazio. E agora? Perguntou ele, a voz estranhamente calma. O que você pretende fazer com isso? Lily sentiu algo morrer dentro dela e algo novo nascer em seu lugar. Algo frio, algo furioso, algo que não tinha mais nada a perder. Eu pretendo destruir você, respondeu ela, da mesma forma que você me destruiu. Blake sorriu, e o sorriso foi a coisa mais aterrorizante que Lily já vira. Você pode tentar, disse ele. Mas lembre-se, Lily, você ainda está na minha casa, nas minhas regras, no meu mundo. Ele deu um passo para dentro do escritório. E ninguém sai do abismo sem a minha permissão. Você me caçou. As palavras saíram como balas, cada uma carregada com o peso de tudo que Lily havia perdido. Blake permaneceu parado na porta do escritório, bloqueando a única saída. Os olhos cinzentos não demonstravam culpa, nem remorso, apenas uma calma calculada que fez o sangue de Lily ferver. Você me escolheu antes mesmo de eu pisar naquele cassino, continuou ela, a voz tremendo de raiva. Antes de Tyler sentar na mesa. Antes de qualquer carta ser dada. Blake não negou, não disse nada. E o silêncio foi mais devastador do que qualquer confissão. Lily sentiu as lágrimas queimando, mas se recusou a deixá-las cair novamente. Já havia chorado demais por aquele homem. Já havia se quebrado, se reconstruído, se entregado. Não daria a ele a satisfação de vê-la desmoronar outra vez. Eu li tudo, disse ela, apontando para o computador. Os relatórios, os áudios, as ordens que você deu para o croupier. Deixe-o ganhar. Faça parecer que ele nasceu com sorte. Ela cuspiu as palavras de volta para ele. Limpem tudo. Blake finalmente se moveu. Deu um passo para dentro do escritório, depois outro. Cada movimento medido, predatório. E o que você quer que eu diga, Lily? A verdade. Ela recuou, mas não havia para onde ir. A mesa do computador estava às suas costas, Blake à sua frente. Eu quero ouvir você admitir o que fez. Quero que olhe nos meus olhos e diga que destruiu a vida do meu irmão de propósito, que me forçou a terminar meu noivado, que me transformou em sua prisioneira porque... A voz dela quebrou. Por que, Blake? Por que eu? Ele parou a menos de 1 metro dela, perto o suficiente para que Lily sentisse o calor do corpo dele, perto o suficiente para que o perfume familiar invadisse seus sentidos, trazendo memórias da noite anterior que agora a faziam sentir náuseas. Você quer a verdade? A voz de Blake era baixa, perigosa. Toda ela? Sim. Mesmo que doa. Lily ergueu o queixo. Nada que você diga pode doer mais do que o que eu já descobri naquele computador. Blake sorriu. Aquele sorriso sem calor que ela aprendeu a reconhecer como o aviso de um predador. Não tenha tanta certeza, Lily. Você acha mesmo que eu te descobri por acaso naquelas câmeras? Que foi sorte o seu irmão sentar na minha mesa? Blake soltou um riso sombrio e deu um passo, invadindo o espaço dela. Eu já estava de olho em você semanas antes de você sonhar em vir para este cassino. Eu te vi em Nova York, saindo daquela galeria sob a chuva, e decidi ali mesmo que aquele seu noivo medíocre nunca mais chegaria perto de você. Lily sentiu o ar sumir. Como? Como você sabia que eu viria para Vegas? Eu não deixo nada ao acaso, Lily. Convites anônimos podem ser ignorados, mas a ganância é infalível. Eu descobri que sua madrinha de casamento estava afundada em dívidas e fiz uma oferta que ela não podia recusar. Eu comprei a sua melhor amiga. Bastou um único depósito para ela te vender e garantir que este fosse o único lugar para sua despedida de solteira.
Eu apenas armei o palco e esperei você entrar na minha toca. Lily sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela havia sido vendida pela pessoa em quem mais confiava no mundo. O Tyler, a dívida de 5 milhões, o jogo... Eu armei cada detalhe. Os olhos de Blake perfuraram os dela com uma frieza mortal. Quando eu te vi naquelas câmeras, rindo com aquela faixa ridícula e brindando a um futuro que você achava que merecia, eu só estava assistindo ao meu plano chegar ao fim. E sabe o que eu pensei? Eu pensei, ela é minha. Não vai ser de mais ninguém. O estômago de Lily se contraiu violentamente. A percepção de que cada sorriso, cada brinde e cada passo daquela viagem foram comprados por Blake a fazia sentir náuseas. Você é doente. Talvez. Blake deu de ombros indiferente. Ou talvez eu seja apenas honesto sobre o que sou. Um homem que vê o que quer e toma. Isso não é romance, Blake. Isso é obsessão. Isso é crime? Ele completou por ela, com um brilho cruel no olhar. Manipulação? Sequestro? Chame do que quiser, Lily. Não muda o fato de que você está aqui, comigo. E que ontem à noite você implorou pelo meu toque. O golpe veio antes que Lily pudesse pensar. A palma dela estalou contra o rosto de Blake, em um impacto que ecoou por todo o escritório. A cabeça dele virou para o lado com a força do movimento. Uma marca vermelha floresceu instantaneamente na pele. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. O silêncio era tão pesado que parecia sufocar. Então, lentamente, Blake virou o rosto de volta para encará-la. E o que Lily viu naqueles olhos a gelou até os ossos. Não era raiva, era algo pior. Reconhecimento, satisfação, como se ele quisesse que ela reagisse assim. Isso, disse Blake, a voz rouca, é a mulher que eu vi naquela noite. Fogo, luta, vida. Não a boneca quebrada que ficou chorando no chão. Lily recuou, mas as costas bateram na mesa. Não se aproxime de mim. Ou o quê? Ela tentou empurrá-lo, tentou arranhar, tentou qualquer coisa que a afastasse daquele homem que havia destruído sua vida. E ainda assim, a fazia sentir coisas que ela não conseguia nomear. Blake capturou os pulsos dela com uma mão. A outra foi para a nuca, puxando-a para a frente. E então, ele a prendeu contra o próprio corpo em um abraço de ferro. Lily lutou, esperneou, gritou, bateu os punhos no peito dele com toda a força que tinha. Mas Blake era mais forte, mais alto, mais implacável. Ele não a soltou, apenas a segurou enquanto ela se debatia, o corpo inteiro tremendo de raiva e dor, e algo mais que ela se recusava a admitir. Me solta! A voz dela era um rosnado. Eu te odeio! Eu te odeio! Eu sei. Você destruiu minha vida. Eu sei. Você me usou. Me manipulou. Me fez acreditar que... A voz dela quebrou. As lágrimas finalmente vieram, escorrendo quentes pelo rosto, molhando a camisa dele. Você me fez acreditar que era real, sussurrou Lily. Que você sentia algo por mim. Blake ficou em silêncio por um longo momento. Os braços dele continuavam ao redor dela, firmes e inescapáveis. A respiração dele era quente no topo da cabeça dela. Quando finalmente falou, a voz era diferente, mais baixa, quase vulnerável. E quem disse que não sinto? Lily congelou. O quê? Você acha que eu fiz tudo isso apenas para ter um troféu? Blake afrouxou o aperto apenas o suficiente para olhar para ela. Eu tenho dinheiro suficiente para comprar 1000 mulheres, Lily. Mulheres mais bonitas, mais obedientes, mais fáceis de controlar. Então por que eu? Os olhos dele vasculharam o rosto dela. Demoraram-se nas lágrimas, nos lábios tremendo, na raiva que ainda ardia sob a superfície. Porque você brilha, disse ele simplesmente. Porque quando eu vi você rindo naquela noite, algo dentro de mim acordou. Algo que eu achei que tinha morrido há muito tempo. Lily balançou a cabeça. Isso não justifica... Eu sei que não justifica. Blake a interrompeu. Eu sei que o que fiz foi monstruoso,
Sei que destruí seu noivado, usei seu irmão como isca, tranquei você em uma gaiola de ouro. Ele soltou um suspiro que pareceu carregar o peso do mundo. E se eu pudesse voltar no tempo, sabe o que eu faria? O quê? Os olhos dele encontraram os dela. Cinzentos, frios, absolutamente sinceros. A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Por que ter você, Lily? Mesmo assim, mesmo com você me odiando, vale mais do que qualquer coisa que eu já tive na vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lily não sabia o que sentir. Raiva, nojo, ou algo mais perturbador. Uma compreensão sombria de que, de alguma forma doentia, ela entendia. Blake era um monstro. Isso era inegável. Mas era um monstro que a queria com uma intensidade que beirava a loucura, que a escolheu dentre milhões, que fez o impossível para tê-la. Isso não torna certo, disse a voz da razão. Mas torna real, sussurrou algo mais sombrio. Eu não posso perdoar você, disse Lily finalmente. Não sei se algum dia vou conseguir. Eu não estou pedindo perdão. Então o que você está pedindo? Blake soltou os pulsos dela, recuou um passo. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, parecia incerto. Uma chance, disse ele, de provar que o que sinto é mais do que obsessão. Que eu posso ser algo além do monstro que você viu nesses arquivos. Lily o encarou. O homem que destruiu sua vida estava diante dela, pedindo uma chance. E a pior parte, alguma parte dela, uma parte que ela odiava, que a enojava, que a assustava, queria dar essa chance a ele. E se eu disser não? Perguntou. Se eu disser que quero ir embora agora mesmo? Blake sustentou o olhar dela. Então a porta está aberta. Tyler está livre. Você pode sair dessa cobertura e nunca mais olhar para trás. A resposta a pegou desprevenida. Você me deixaria ir? Eu não quero uma prisioneira, Lily. A voz dele era áspera. Eu quero você, toda você, inclusive a parte que me odeia. Ele estendeu a mão. A escolha é sua. Lily olhou para a mão dele, para a porta atrás dele, para o mundo lá fora que a esperava, e percebeu, com uma clareza aterrorizante, que não sabia mais o que queria. A mão de Blake permaneceu estendida no ar. Um convite, uma sentença, uma escolha que definiria o resto da vida de Lily. Ela olhou para os dedos dele, os mesmos que haviam controlado seu destino desde a primeira noite, os mesmos que haviam percorrido seu corpo horas antes, os mesmos que agora tremiam quase imperceptivelmente, enquanto esperavam por uma resposta. Blake Cross, o tubarão, estava nervoso, e essa foi a primeira vez que Lily percebeu o poder que tinha. Antes de eu decidir qualquer coisa, disse ela, a voz mais firme do que esperava, eu preciso ver Tyler. Blake baixou a mão lentamente. Ele está no 20º andar, livre. Como eu disse, eu preciso ver com meus próprios olhos. Por um momento, ela achou que ele recusaria, que voltaria a ser o controlador de sempre, o homem que ditava cada movimento dela. Mas Blake apenas acenou com a cabeça. Venha. O elevador desceu em silêncio. Lily estava consciente de cada centímetro de espaço entre eles. Blake não tentou tocá-la, não tentou convencê-la de nada. Apenas esperou, os olhos fixos nas portas de metal. Quando chegaram ao 20º andar, Lily viu. Tyler estava em uma suíte que parecia mais um hotel de luxo do que uma prisão. Sofás de couro, TV de tela plana, uma bandeja de café da manhã intocada sobre a mesa. E quando ele viu a irmã, seu rosto se iluminou. Lily! Ele correu até ela, abraçou-a com a força de quem achou que nunca mais a veria. Você está bem? Eles não te machucaram? Eu tentei saber de você, mas ninguém me dizia nada e eu estou bem, Tyler. Lily segurou o rosto do irmão entre as mãos. Você está bem? Estou. Eles me trataram bem. Ele lançou um olhar nervoso para Blake, que permanecia à distância. Lily, o que está acontecendo? O que ele quer de você? A pergunta pairou no ar. Lily olhou para Blake, para os olhos cinzentos que a observavam sem expressão, para o homem que havia destruído tudo e oferecido reconstruir.
Vai ficar tudo bem, Tyler, disse ela finalmente. A dívida foi perdoada. Você pode ir embora. E você? Lily não respondeu, porque ainda não sabia. Blake a levou de volta à cobertura. O silêncio entre eles era diferente agora. Não tenso, não ameaçador, apenas expectante. Quando as portas do elevador se abriram, Lily caminhou até a parede de vidro que mostrava Las Vegas. A cidade brilhava lá embaixo, inconsciente dos dramas que se desenrolavam nas alturas. Tyler vai para Nova York amanhã, disse Blake, parando ao lado dela. Primeira classe. Eu providenciei um emprego para ele, longe de cassinos, longe de tentações. Lily virou para encará-lo. Por quê? Porque você me pediu para cuidar dele. Blake deu de ombros. E porque eu quero que você fique, Lily, mas não como prisioneira, como escolha. E se eu não ficar? Então você sai por aquela porta com seu irmão amanhã. A voz dele era plana, controlada. Eu não vou impedir, não vou te perseguir. Você terá sua vida de volta. Lily estudou o rosto dele. Você está mentindo. Não estou. Você disse que me queria desde o primeiro segundo, que faria tudo de novo. E faria. Blake sustentou o olhar dela. Mas eu também disse que não quero uma prisioneira. Eu quero você, Lily. A mulher que me bateu. A mulher que me desafiou. A mulher que, mesmo sabendo de tudo, ainda está aqui parada em vez de correr. O coração de Lily batia forte demais. Talvez eu esteja aqui porque não tenho escolha. Você tem. Blake deu um passo em direção a ela. Pela primeira vez desde que chegou, você tem escolha. Ir ou ficar. Me odiar ou me aceitar. Ser a vítima que foge ou... Ele deixou a frase no ar. Cais ou o quê? Os olhos de Blake brilharam. Ou ser a rainha. Rainha. Lily repetiu a palavra como se atestasse. Eu construí o maior cassino do país, disse Blake. Controlei homens que matariam pelo prazer de me ver cair. Sobrevivi a um pai que tentou me destruir. Mas eu nunca tive alguém ao meu lado. Nunca tive alguém que visse o monstro e não fugisse. Ele estendeu a mão novamente. Você pode ir embora, Lily. Voltar para Nova York. Encontrar outro homem. Construir a vida que planejou antes de eu aparecer. E a alternativa? A alternativa é ficar comigo. A voz dele era baixa, intensa. Não como minha prisioneira, mas como minha igual. Governar esse império ao meu lado. Ter poder, proteção e um homem que faria qualquer coisa por você. Qualquer coisa, Lily repetiu. Inclusive, destruir vidas. Inclusive, proteger a sua com a minha própria. O silêncio se esticou. Lily pensou em tudo que havia perdido. O noivado. A vida simples. A inocência. E pensou no que ganharia. Poder. Segurança. Um homem que a queria com uma intensidade que beirava a loucura. Era doentio? Sim. Era errado? Provavelmente. Mas era real. Mais real do que qualquer coisa que ela já tivera. A mão de Lily encontrou a de Blake. Ela não disse nada, não precisava. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi lento, predatório, vitorioso. Mas havia algo mais ali. Algo que se parecia estranhamente com alívio. Você não vai se arrepender, disse ele. Eu já me arrependo. Lily apertou os dedos dele. Mas alguns arrependimentos valem a pena. Blake a puxou para perto. Selou a decisão com um beijo que não era gentil, nem terno, nem romântico. Era uma marca, uma posse, um contrato assinado com lábios em vez de tinta. E Lily correspondeu com a mesma intensidade. Porque se ia viver naquele abismo, viveria como rainha, não como escrava. Uma semana depois, o The Abyss realizou seu maior evento do ano. O salão estava repleto de rostos poderosos, políticos, empresários, celebridades, todos disputando a atenção do homem que comandava aquele império. Mas naquela noite, Blake Cross não estava sozinho. Ao lado dele, em um vestido negro que custava mais do que um carro, estava Lily. Os olhos que antes brilhavam com pureza, agora carregavam algo diferente, algo frio,
calculado. O olhar de alguém que aprendeu a jogar o jogo. Blake a guiou através do salão com a mão possessiva na cintura dela. Os murmúrios se espalharam. Quem era aquela mulher? De onde ela veio? Como conquistou o tubarão? Eles não sabiam. Nunca saberiam. No centro do salão havia um trono. Não literal. Era apenas uma poltrona elevada de onde Blake costumava observar seu império. Mas naquela noite, ele fez algo que nunca havia feito antes. Dividiu o assento. Lily se sentou ao lado dele, as pernas cruzadas, a postura perfeita. Blake tomou a mão dela entre as suas e a ergueu até os lábios. O beijo na mão foi lento, deliberado, uma declaração pública de poder compartilhado. "Minha rainha", murmurou ele, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Lily não sorriu. Apenas ergueu os olhos para a câmera de segurança no canto do salão. A mesma câmera que a havia observado naquela primeira noite. A mesma lente que havia capturado sua queda. E agora, capturava sua ascensão. O reflexo de Lily brilhou na tela de monitoramento 30 andares acima. Ela estava diferente, transformada. A garota que usava uma faixa de noiva e ria de felicidade havia desaparecido para sempre. Em seu lugar estava uma mulher que conhecia o preço do poder e estava disposta a pagá-lo. Blake apertou a mão dela. Lily sustentou o olhar da câmera e o tubarão finalmente encontrou sua parceira. No abismo, eles reinariam juntos. 2 predadores, um trono. E Las Vegas inteira aos seus pés. Se essa história fez seu coração acelerar, deixa o seu like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Ele armou uma dívida de 5 milhões, só para possuí-la, mas acabou encontrando a única mulher à altura do seu poder.